Assim como Cristo veio à Terra 2000 anos atrás, ele mesmo disse que voltaria para buscar sua igreja. Sendo assim, nos deixou vários sinais de quando isso ocorreria. Não definindo nem hora e data marcada, nos deixou uma lista de eventos que precederiam o fim de todas as coisas, ou o fim do mundo. Mas muitas pessoas afirmam que esses eventos já teriam acontecido ao decorrer da história da humanidade, e por isso o Apocalipse estaria bem longe da nossa geração. E isso não é verdade. Muitos eventos de fato já aconteceram, mas ao se aproximar do fim, se intensificariam de tal modo que ficaria evidente que o mundo estaria caminhando para o fim. E então, você sabia que tem 3 sinais que indicam que nossa geração é a geração do fim? E que esses 3 sinais não poderiam acontecer em outros momentos a não ser próximo ao retorno de Cristo? Vem comigo que eu vou te mostrar 3 sinais que indicam que Jesus voltará em nosso tempo, para juntos examinarmos se de fato estamos no fim e de que maneira devemos nos preparar. Eu sou André Silva e antes de começarmos, eu peço que deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos vídeos que te edificarão na caminhada com Cristo. Amém? O primeiro sinal é a degradação moral. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 17, versos 29 e 30. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Esse texto deixa claro que será como nos dias de Ló, e o que marcou os dias de Ló foi a imoralidade sexual e a perversidade do povo de Sodoma e Gomorra. Foi devido a tamanho pecado que Deus resolveu destruir as 2 cidades. A Bíblia nos diz que os anjos foram avisar Ló para que ele e sua família pudessem fugir da cidade, e os homens de Sodoma estavam desejando impuramente os anjos do Senhor. E então Ló disse que poderiam até levar a sua filha, mas que não fizessem nada com os servos de Deus. Porém, os homens não desistiram da ideia e os anjos fizeram eles ficarem cegos para que então pudessem levar Ló e sua família embora dali. E ocorrerá de semelhante modo próximo ao fim. E não é isso que estamos vendo? Um aumento desenfreado de imoralidade e inversão de valores, onde fica cada dia mais difícil ser cristão, por tamanha oposição que estão criando contra Deus. O certo virou errado, o errado virou certo, os valores e costumes cristãos estão sendo esquecidos e uma geração anti-Deus está surgindo, com muita fúria. Por isso, nós cristãos devemos estar cada vez mais firmes, porque senão não iremos suportar tamanha pressão. E a Bíblia tem uma promessa para aquele que suportar até o fim. Fica em Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E todos sabemos que não é fácil renunciarmos nossas vontades. Por isso, a Bíblia nos trata como peregrinos, ou seja, aquele que está apenas de passagem nesse lugar e está indo de encontro ao lugar santo que é o céu. E você, tem andado como peregrino ou tem andado conforme os costumes pecaminosos desse mundo? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer acerca desse tempo sombrio que viria. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. João capítulo 15, verso 18 e 19. O segundo sinal é o descrédito pela volta de Jesus. Vejamos o que a Bíblia nos diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sim, um sinal que poucos sabem, mas que é um indicativo que Cristo se aproxima. É esse tempo que estamos vivendo, onde as pessoas estão num sono profundo.
estão preocupados com todo tipo de distrações e entretenimentos, mas não estão preocupados com a volta de Jesus. E como se não bastasse, chegam até a zombar disso. Assim como está no versículo, essas pessoas chegam a dizer que Cristo vai demorar, ou que os sinais já aconteceram em outra época, e por isso desprezam a promessa da vinda de Cristo. Infelizmente, muitos cristãos têm se contaminado com essa falsa ideia. Se você falar que Cristo está voltando nesses últimos tempos, muitos debocharão de você, te chamarão de religioso, de fanático, que Cristo vai voltar muito distante do que estamos. E isso é uma grande mentira. Todos os sinais têm se cumprido com muita força, e esses sinais específicos aqui se cumpririam apenas perto do seu retorno. Não podemos cair nessa conversa, porque muitos estão preocupados apenas com os cuidados desse mundo, e outros não querem abandonar o pecado. Muitas pessoas dizem que precisam casar antes de Jesus voltar, ou realizar algum sonho. Outros sentem medo e pavor por não estarem em obediência a Deus. O cristão verdadeiro deve estar ciente de todos os sinais e andar em constante vigilância, como nos diz em Mateus, capítulo 24, versos 43 e 44. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Esse versículo é assustador e, ao mesmo tempo, um grande alerta. Cristo não quer que a sua igreja se disperse do seu foco, que é a vida eterna, e ele virá quando ninguém estiver esperando. Por isso, todo cuidado espiritual é pouco. Quando alguém disser que Cristo está demorando, ou que ele vai demorar muito para voltar, mostre na Bíblia que essa pessoa faz parte do cumprimento de um sinal do retorno de Cristo. E agora eu vou te mostrar mais um indício que é na nossa geração que Cristo voltará. O terceiro sinal é o aumento da tecnologia. A Bíblia fala de um período chamado Grande Tribulação, em que se passará depois do arrebatamento da igreja. Logo mais, irei fazer um vídeo explicando tudo para vocês. Deus mandará 2 testemunhas para pregarem o Evangelho para os judeus, a fim de que eles creiam em Jesus Cristo. Mas nesse período também haverá o governo mundial do Anticristo. E quando os judeus perceberem que o Anticristo não é o Messias que eles esperavam, eles irão crer em Jesus, através das testemunhas, que muitos estudiosos acreditam ser Moisés e Elias. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a tecnologia? Vejamos em Apocalipse, capítulo 11, versos 7 ao 9. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Aqui fica claro que esse funeral será transmitido pelo mundo todo, pois alcançará a todos os povos, e sem os meios de comunicação, como televisão e internet, isso seria impossível. Então fica claro que já temos tecnologia suficiente para o fim. Outro sinal também que descreve a tecnologia é o avanço do evangelho a todos os cantos do mundo. Hoje em dia, com a internet e os smartphones, o evangelho tem se propagado de maneira assustadora. Muitos países que antes não tinham acesso, agora já podem contemplar as escrituras através disso. E isso também só seria possível com a tecnologia, alcançar lugares inalcançáveis e em um curto período de tempo, deixando claro que apenas no nosso tempo isso seria possível. Veja o que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, além de vários outros avanços tecnológicos que nos leva para um futuro inteiramente digital, onde robôs já estão tomando lugar de humanos, seja no trabalho ou em um serviço doméstico. E já podemos visualizar também em um futuro não distante a tecnologia da marca da besta
descrita em Apocalipse, mas esse período só acontecerá com a chegada do Anticristo, onde ninguém conseguiria comprar nem vender sem essa marca. Por isso, é importante que estejamos em comunhão e obediência a Cristo, pois estamos já no tempo do fim. Vejamos o que diz em Apocalipse capítulo 3, verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Espero que tenha te edificado. Comente, compartilhe com seus amigos e fique com Deus.